Vamos conhecer agora os melhores cursos técnicos para 2025, aqueles que estão em alta, aqueles que podem ou não podem crescer, aqueles que não vão mudar muita coisa neste ano de 2025 e também aqueles que são os mais polêmicos que podem cair. Então agora vamos classificar os principais cursos técnicos dentro desse nosso tier list para 2025. Então vamos lá sem enrolação, já vamos começar com os dois pés na porta com o curso técnico de eletrotécnica. Esse com certeza não pode ficar em outra posição a não ser estar em alta. Primeiro porque é o seguinte, hoje não existe nada que substitua a eletricidade. Por exemplo, se a gente não tiver eletricidade, você não consegue assistir esse conteúdo, você não vai ter comida, porque a comida depende da indústria, todo o processo industrial, no caso, todo o processo da cadeia alimentar, tanto na questão do plantio, na questão da colheita, da industrialização, da venda no supermercado, depende da energia. Então, na nossa alimentação depende disso. E, obviamente, a gente vê que quando, por exemplo, uma cidade, como foi o caso do centro de São Paulo, fica sem energia, o grande caos que isso é. Isso mostra a grande importância desse profissional, que é o profissional de eletrotécnica, que pode trabalhar dentro de outras funções também. Ele pode trabalhar justamente com essa parte de elétrica para a população e também para as indústrias. Então, por isso eu destaco ele, que com certeza é um profissional técnico que está em alta. Dando sequência aqui, outro que também está muito em alta, inclusive a gente fez recentemente um vídeo sobre ele, é o curso técnico em mecânica, principalmente mecânica automotiva, mecânica para veículos pesados, como por exemplo caminhões, tratores, colheitadeiras, as máquinas industriais, que são áreas assim onde tem falta de profissionais qualificados na mecânica especializada desses implementos, no caso desses veículos, dessas máquinas pesadas. Então, como está em falta e a remuneração é consideravelmente alta para quem consegue fazer manutenção de uma máquina pesada, consequentemente, a gente tem que sim colocar ele estar em alta. Além disso, para o mecânico que quer trabalhar na indústria, também tem a possibilidade de atuar na indústria alimentícia, que, como nós sabemos, o Brasil é um grande exportador de alimentos do mundo, ele é um dos principais players mundiais no que tange a exportação de alimentos, e dentro da indústria alimentícia nós temos uma grande demanda por mecânicos industriais. Então, isso mostra que o mecânico, tanto se ele for trabalhar na indústria, quanto se ele for trabalhar na especialização de manutenção de veículos, principalmente veículos pesados, ele com certeza vai ter muita demanda, e principalmente naquilo sobre veículos pesados, ele pode ter uma remuneração muito alta, que é aquilo que a gente fala no vídeo, que tem mecânicos ganhando mais de 10 mil reais. Então, se a gente tem elétrica, no caso eletrotécnica e mecânica aqui, um que com certeza não vai ficar fora desse tier list e está em alta é o eletromecânico. Embora ele não seja especialista em nenhuma das duas, ele pode se especializar em qualquer uma das duas. Então, quando ele faz o curso de eletromecânica, ele aprende de maneira geral, tanto sobre elétrica quanto sobre mecânica. E assim ele pode trabalhar com os dois. Então, por isso, a gente pode com certeza colocar o eletromecânica em também está em alta. Ele tem uma atuação muito importante dentro da indústria, porque na indústria a gente tem muita demanda pelos dois. Então, por isso ele é visto com bons olhos, principalmente dentro da indústria alimentícia. Só que o ponto contra dele é que ele não é especialista. Então, para ter uma remuneração mais alta, seja necessário, no caso, talvez seja necessária essa especialização em uma das respectivas áreas, certo? Dando sequência, vamos colocar mais um aqui dentro do que está em alta, que é o do agronegócio. A gente tem várias regiões, principalmente o norte e o nordeste, tendo uma expansão agrícola muito grande. Tem algumas regiões que ainda não são, entre aspas, tão exploradas pelo agronegócio para a produção de alimentos, e até mesmo outras regiões que têm perdido um pouco da capacidade produtiva, como é o caso do Mato Grosso, devido às secas, devido ao calor intenso. Então, esse profissional de agronegócio, ele tem sido muito importante, tem um papel essencial nessa questão da migração de alguns produtores e também da questão de compreender onde nós temos regiões mais produtivas e, obviamente, pegar essas regiões e tornar elas cada vez mais produtivas, porque não é simplesmente você chegar lá numa área, numa região agrícola e tornar aquela região produtiva. Não, é necessário de todo um estudo, todo um processo para que isso seja possível. Isso especificando a parte de agricultura em si, mas esse cara ele também pode trabalhar com a parte do negócio em si, trabalhando com a questão de venda,
vendas de implementos, na questão de vendas de insumos, vendas de sementes, ele também pode trabalhar na questão de exportação, importação. Então ele é um profissional completo de nível técnico, tá? Por isso que a gente coloca ele está em alta, principalmente também porque o Brasil é uma das grandes potências mundiais no que tange a produção de alimentos, e isso está incluído aí o agronegócio, profissional técnico agronegócio. Dando sequência, agora a gente pode começar aí ficar um pouquinho mais polêmico, tá? O que a gente pode pensar? A gente pode pensar o seguinte, que não vai mudar muito é radiologia. Porque já é um profissional que, na verdade, alguns anos atrás, ele cresceu consideravelmente. E tem um ponto contra ele, por isso que eu falo que ele não vai mudar muito, e talvez, na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele em pode cair, porque é o seguinte, esse profissional ele pode ser substituído por quem faz a graduação, certo? No caso, o curso tecnológico em radiologia. Nesse contexto, a gente pode colocar que ele pode cair, porque alguns anos atrás, ali na época de 2012, 2013, teve uma ascensão muito grande por procura desses profissionais, até mesmo a remuneração naquela época era muito alta, só que hoje em dia essa remuneração já não é tão alta e também tem uma competição muito grande no mercado. Por isso, no caso, essa é uma das profissões que o pessoal costuma falar que está saturada. Por isso a gente pode colocar ele aqui onde ele está, no caso, pode cair. Dando sequência, um que cresceu muito nos últimos anos e que ele está em alta, mas a gente pode colocar ele no pode crescer, porque ele já cresceu tanto que às vezes não tem nem espaço mais para ele crescer, é justamente o desenvolvimento de sistemas. E aqui eu não coloco também ele está em alta, porque ele também pode ser substituído, no caso, tem opções próximas de graduação, cursos tecnológicos. Mas o técnico de desenvolvimento de sistemas é aquele que vai trabalhar basicamente desenvolvendo sites, desenvolvendo sistemas, é o programador, certo? Então, ele é um profissional que tem uma área muito aquecida, muito em alta, que é a área do mercado digital, é a área da tecnologia, está todos os anos tendo novas tecnologias, no caso surgindo novas tecnologias, todos os anos nós temos um crescimento desse setor, só que o ponto que pega contra ele para ele não estar em alta é justamente o curso tecnológico em análise e desenvolvimento de sistemas, que é uma faculdade, uma graduação e também é rápida, são 2 anos e meio, dependendo da instituição. Logo, por isso, como ele tem essa competição com uma faculdade diretamente, a gente pode colocar ele no pode crescer, porque é uma área muito boa, mas ele tem essa competição com o tecnológico. O mesmo é válido para o curso técnico de informática, só que no técnico em informática a gente ainda tem uma diferença. O técnico em informática, dependendo de onde você vai se qualificar, você pode ter um conhecimento mais direcionado à parte de eletrônica, ou seja, manutenção de computadores. Essa parte de manutenção de computadores também sempre tem muita demanda, embora a tecnologia evolua a cada dia, nós temos cada vez mais aparelhos melhores, desktops melhores e tudo mais, a demanda por manutenção sempre vai existir. Por exemplo, você pega os automóveis. Embora nós tenhamos carros cada vez mais tecnológicos, a manutenção sempre é necessária, porque a gente tem a manutenção preventiva. O que é uma manutenção preventiva? Para não ter problemas. E nessa parte de manutenção de equipamentos físicos, no caso desktop, monitor, teclado, essas coisas, o técnico de informática pode trabalhar também, além de trabalhar justamente direcionado nesta parte de desenvolvimento de sistemas. Isso obviamente vai depender de onde ele vai se qualificar. Por conta disso, por conta dessa competição com, por exemplo, também o tecnológico e análise e desenvolvimento de sistemas, nesse contexto a gente coloca ele aqui no pode crescer. Mas com certeza é uma área que vale muito a pena também se você está de olho. Dando sequência aqui, um que eu acho assim que não vai mudar muita coisa porque cresceu já muito nos últimos anos é o técnico em contabilidade. O técnico em contabilidade também tem essa questão de competir com uma faculdade, que é justamente a faculdade de contabilidade que possui as atribuições junto ao conselho de contabilidade. O técnico, no final das contas, ele acaba sendo apenas um auxiliar, um operacional. Ele não pode ser responsável contábil, por exemplo, por uma empresa. Se você não sabe, as empresas a partir do patamar de Simples Nacional, elas são obrigadas por lei a ter um responsável contábil. Só que o técnico em contabilidade ele não possui essa atribuição, e sim apenas o contador formado na faculdade de contabilidade. Por isso, esse profissional ele perdeu muito espaço nos últimos anos, ele se tornou apenas um assistente. Nesse contexto, ele não pode cair tanto, e
E ele também não vai crescer muito. Ele é aquele famoso não fede nem cheira. Ele não vai nem crescer e nem decair. Ele vai ficar naquela. Vai se tornar um auxiliar. Por isso a gente coloca que ele não vai mudar muito. Dando sequência aqui, a gente pode ficar um pouquinho mais polêmico. O que a gente pode colocar aqui? A gente pode colocar o técnico em qualidade no pode cair. Por quê? Como a gente tem cada vez maior, uma quantidade cada vez maior de pessoas que terminaram faculdade, quem pode trabalhar no setor de qualidade e quem tem trabalhado muito, na verdade, no setor de qualidade são os profissionais de engenharia. Engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia elétrica, dependendo do segmento industrial. Nesse contexto, o profissional de qualidade que vai buscar trabalhar na indústria, ele pode perder um pouquinho do espaço, no caso, ele já perdeu um pouco do espaço nos últimos anos para os profissionais de engenharia. Obviamente, nem tudo que o profissional de qualidade trabalha vai ser necessariamente substituído por outros cursos. Mas, por exemplo, se você é um gerente industrial e você quer contratar alguém que seja responsável por todo o setor de qualidade, ou, por exemplo, o setor de melhorias, quem que você vai buscar? Um profissional que é graduado em engenharia, que tem uma visão mais ampla do negócio, ou um profissional que é especializado em qualidade. É muito mais vantajoso você pegar um engenheiro que se especializa em qualidade do que você pegar um profissional que é formado no técnico em qualidade. E é isso que muitos gerentes industriais que eu acompanhei quando eu estava na indústria têm optado. Por isso, nesse segmento, a gente pode sim considerar no segmento industrial que esse profissional ele pode decair. Por isso que eu coloco ele aqui no nosso tier list. Dando sequência, um que não vai mudar muita coisa, embora ele pode crescer, mas eu considero que ele não vai mudar muita coisa, é o técnico de enfermagem. Primeiro que ele tem muita demanda, o setor da saúde é um dos setores assim mais aquecidos, só que isso já faz muitos anos. Então o que acontece? Ele não vai mudar muita coisa, ele não vai ter uma remuneração mais alta, até teve aquela polêmica da questão da obrigação por lei de ter um piso salarial, teve muitas manifestações para os profissionais de enfermagem, só que assim, ele não vai crescer muito, porque a demanda já existe, já é muito grande. Então, nesse contexto, a gente vai colocar que ele não vai mudar muito, embora o setor da saúde seja um setor sempre aquecido, o profissional de enfermagem já está em falta. E nisso a gente pode colocar aqui que não vai mudar muito. Obviamente, alguém vai falar, está em falta, mas eu sou formado em enfermagem e estou desempregado. É que, obviamente, depende de cada região, né? Tem regiões, municípios que são mais populosos. Tem outros municípios que são menos populosos e tem falta de profissionais. Mas, de um modo geral, se a gente fizer uma análise macro de todo o cenário nacional, sim, esse profissional está em falta. Dando sequência aqui, um que eu acho que pode crescer é o profissional de comércio exterior. Por quê? Porque o Brasil é um país muito importante na importação e na exportação. Primeiro, a gente importa tecnologia, a gente importa automóveis, a gente importa equipamentos, a gente importa eletrônicos e a gente exporta matéria-prima e alimentos. E nesse contexto de importação e exportação, que é um setor assim muito forte, muito aquecido, nós precisamos de muitos profissionais relacionados com o comércio exterior e relações internacionais também. Nisso, o técnico em comércio exterior é muito importante, tudo que tange essa logística internacional, esse contexto internacional de exportação e importação. E o Brasil tem se tornado cada vez mais importante na exportação de alimentos e também com o crescimento do país na importação de tecnologia. Por isso, o profissional de comércio exterior tem essa possibilidade de crescer muito. Ele já cresceu muito nos últimos anos, de 15 anos para cá, ele teve assim uma ascensão muito grande e ele ainda tem espaço de crescimento. A gente só não coloca ele necessariamente aqui no está em alta, porque ele também tem competição forte com faculdades. Por exemplo, tem muitos profissionais que são graduados em engenharia de produção que se especializam nessa parte de comércio exterior, o que dá uma grande competição para eles no mercado. Mas ele é um profissional assim muito importante e que tem muito espaço. Na mesma linha, a gente pode colocar o profissional de logística. Ele também trabalha muito nessa questão de importação e exportação, tanto é que se você vai procurar por oportunidades de emprego em regiões portuárias, você vai encontrar muitas ofertas. E também, além disso, ele pode trabalhar dentro de empresas de logística interna. Por exemplo, o Mercado Livre, que faz toda essa questão de marketplace, de vendas dentro do Brasil. Quantos profissionais de logística o Mercado Livre não tem? Além de tantas outras empresas, as transportadoras e por aí vai. Então, o profissional de logística, que pode trabalhar em vários segmentos dentro dessas empresas relacionados com a logística, ele tem muita procura, muita oferta, cresceu muito
muito nos últimos anos e ele só não está aqui, não está em alta, porque ele também tem a competição com faculdades, como o próprio curso tecnológico de logística e também a faculdade de engenharia de produção. Então, por isso que eu coloco ele aqui no Pode Crescer. Um que eu acho que deveria crescer, mas eu vejo assim com uma perspectiva de que não vai mudar muito, é o técnico em meio ambiente. Primeiro, por que ele não vai mudar muito? Porque hoje em dia é mais vantajoso uma pessoa que faça uma faculdade, por exemplo, em engenharia ambiental, que ela tem mais atribuições, ela tem uma visão maior sobre todo o negócio e ela pode se especializar ainda mais dentro desse contexto. Por isso, é mais vantajoso você ter um profissional graduado nesse cenário. E segundo, que infelizmente nós não temos assim, por mais que tenha propaganda, vamos salvar o meio ambiente, se você for ver de verdade, isso é mais conversa para boi dormir do que qualquer outra coisa. Tá? Porque assim, os países que falam, a gente tem que salvar o meio ambiente, os países que mais falam isso, mais gritam isso, são aqueles que mais poluem e mais prejudicam o meio ambiente. É só você pesquisar um pouquinho, por exemplo, esses países europeus que têm uma taxa de emissão de CO2 enorme, e esses que vêm falar que a gente tem que salvar o meio ambiente, sendo que eles mesmos não fazem isso. Então a maioria desse contexto, infelizmente, é conversa para boi dormir. Embora a gente deveria sim, de fato, se preocupar muito mais com essas questões ambientais, essa é uma realidade que a gente precisa observar. Então, por conta disso, eu particularmente acredito que não vai mudar muito e as empresas que investem nisso, elas procuram por profissionais com mais atribuições e que têm uma visão mais ampla. Nisso entra muito o profissional de engenharia e os graduados, até mesmo a graduação em gestão ambiental. Por isso que eu coloco curso técnico em meio ambiente e não vai mudar muito. Dando sequência aqui, outro que eu acho que não vai mudar muito é o curso técnico em química. Esse profissional ele pode trabalhar em vários segmentos dentro da questão da química, principalmente em indústrias alimentícias fazendo análises laboratoriais, tá? Por exemplo, quando a gente tem uma indústria alimentícia, não é simplesmente você pegar lá o produto, colocar no pacote e exportar, não. Determinados lotes, no caso, aleatoriamente e também lote a lote, nós temos análises que são feitas em laboratório para verificar, primeiramente, a qualidade e se tem algum tipo de contaminação. Se tiver algum tipo de contaminação, primeiramente, aquele lote já é descartado. Então, esse profissional de química, ele tem muita demanda dentro desse segmento. Além, por exemplo, da indústria farmacêutica, do desenvolvimento de novos medicamentos, desenvolvimento de qualquer coisa relacionada com a química, ele pode trabalhar. E ele cresceu muito nos últimos anos. Por isso, ele não tem mais tanta perspectiva de crescimento. E tem um outro ponto, ele também tem essa concorrência no mercado de trabalho com profissionais graduados, como é o caso da licenciatura em Química, que também tem atribuição junto ao bacharelado, dependendo da faculdade que você faz, da instituição. Então, esse é um grande ponto que deve ser considerado. E, obviamente, além disso, nós não temos, assim, uma demanda tão grande desse profissional em todas as regiões do mercado nacional. Você vai ter uma demanda boa em regiões específicas. Então, ele não tem um mercado assim tão amplo. Por isso que eu considero que ele não vai mudar muito. Dando sequência aqui, outro que vai na mesma linha de raciocínio é o de análises clínicas. Embora análises clínicas ele pode entrar aqui no Pode Crescer, eu vejo que ele já cresceu muito nos últimos anos. Esse profissional aqui, resumidamente, ele faz toda essa questão de análises laboratoriais de exames das pessoas. Por exemplo, você vai lá fazer um exame de sangue. Esse profissional vai participar do processo da análise clínica daquele exame. Obviamente que eu estou sendo aqui extremamente superficial, até porque se eu fosse apontar todas as atribuições e possibilidades de trabalho de todas as profissões, esse vídeo ia ficar até amanhã. Mas esse profissional ele trabalha diretamente com isso. E ele teve um grande crescimento nos últimos anos, juntamente acompanhado com o crescimento do setor da saúde. Certo? Se a gente for observar, de 20 anos para cá, a gente teve uma grande expansão tecnológica dentro do setor da saúde. Cada vez mais tecnologias, exames diferentes, muito mais agilidade. Antigamente você fazia um exame de sangue, por exemplo, um hemograma, demorava umas 2, 3 semanas para sair o resultado. Hoje em dia você faz o hemograma, no mesmo dia já sai o resultado. Então a gente teve toda essa expansão e esse crescimento do setor da saúde. E esse profissional ele acompanhou tudo isso. Por isso, nesse contexto, ele não tem mais muita perspectiva de crescimento, porque ele já cresceu bastante. Ele também tem um pouco de competição com alguns profissionais graduados, como até mesmo, por exemplo, biomedicina. Então, por isso que eu considero que ele não vai mudar muito. Dando sequência aqui, um que eu acho que pode cair, até mesmo sendo um pouco polêmico, porque a gente já falou outras coisas em outros contextos, mas eu vou apontar aqui
a minha opinião de agora. Primeiramente, o profissional de administração ele cresceu muito nos últimos anos, certo? Tudo por conta da expansão dos negócios, esse crescimento desenfreado de muitas empresas, as startups que precisam de muitos profissionais administrativos. Mas por que esse profissional ele pode cair? Primeiramente, porque hoje em dia muitas empresas têm buscado por profissionais que consigam, querendo ou não, ter mais de uma função ou tenham mais possibilidades para futuramente ter um crescimento. E nisso entra, por exemplo, o profissional de engenharia de produção ou até mesmo outras faculdades, como é o caso da faculdade de contabilidade e sim da faculdade de administração, que tem um leque de possibilidades maior para ele crescer. Então, por exemplo, se você é um empresário, você vai preferir contratar alguém que é formado em engenharia de produção ou administração ou alguém que é formado no curso técnico de administração? Obviamente, quem é formado em uma das faculdades, porque assim vai ser a sua preferência, já que a gente tem muitas pessoas que são graduadas no mercado e que te dão uma maior possibilidade de oferta dentro do seu trabalho. Nesse contexto, infelizmente, o curso técnico de administração perde um pouco do espaço e perde um pouquinho do prestígio. Até mesmo muitas pessoas que são qualificadas no curso técnico de administração têm buscado também por fazer faculdade, fazer uma graduação para conseguir complementar o seu currículo, já que isso tem sido um grande requisito de emprego em muitas empresas. Nesse contexto, esse profissional, infelizmente, ele pode cair um pouco. Dando sequência, um outro que eu acho que ou não vai mudar muito ou pode cair é o profissional de marketing. E eu já explico para você o que tem acontecido. No último ano, principalmente de 2023 e 2024, mais precisamente, nós tivemos uma grande mudança no contexto do marketing digital. Antigamente, o que acontecia? Vamos supor, você é um empresário, daí você tem uma caneta para vender. Você chega lá no influenciador e fala, ó, essa aqui é a minha caneta, anuncia nos seus stories para as pessoas comprarem a minha caneta e é isso. Hoje em dia, isso não funciona mais. Não é simplesmente, eu fazer um anúncio, colocar 10 mil reais de tráfego pago e isso vai ser convertido automaticamente em muitas vendas. Não funciona mais tanto assim. Hoje em dia, querendo ou não, tem se tornado cada vez mais importante criar uma história, uma relação. Tanto é que, por exemplo, quando você vê um influenciador fazendo uma propaganda de whey protein, você não vê ele simplesmente falando, a maioria no caso, pega esse whey aqui, vai lá e compra. Não, ele mostra ele consumindo, ele mostra a importância, a qualidade, todo o contexto. Então, isso mostra que hoje em dia o marketing está muito mais na relação, na história. Tanto é que é mais importante você visualizar alguém que possa construir uma história daquele teu produto do que simplesmente falar para alguém que tem muitos seguidores vender. Então, não é mais simplesmente fazer tráfego pago. Hoje em dia, você tem que construir uma história. Nisso, o profissional de marketing não é que ele perdeu espaço. Perdeu espaço aqueles que são focados apenas em tráfego pago. Não que o tráfego pago também deixe de ser importante, mas infelizmente é algo assim que não é mais tão necessário. O tráfego orgânico ele tem sido sim mais relevante nesse contexto, que é justamente isso que a gente apontou das historinhas. Por isso, o marketing pode cair. Além, se a gente for considerar, ainda tem as faculdades, como é o caso, por exemplo, do próprio curso tecnológico em marketing e também da faculdade de publicidade e propaganda. E tem um outro contexto, você não precisa ser formado em marketing para você conseguir trabalhar, porque você não tem nenhuma restrição no mercado para isso. Logo, nesse contexto, a gente pode colocar que ele pode cair. Na sequência, um que pode crescer é o segurança do trabalho. Na verdade, esse profissional ele é exigido que as empresas tenham, principalmente a indústria alimentícia, e como a gente tem uma expansão na indústria alimentícia, quanto maior for a indústria, mais profissionais de segurança do trabalho a gente precisa. Nesse contexto, ele pode crescer muito. Aqui, ele não pode necessariamente ser substituído por profissionais de graduação. Por quê? Justamente por causa de todo o contexto ali de organização da segurança do trabalho. Você precisa ter um engenheiro de segurança, você precisa ter um técnico de segurança, você precisa ter um médico de segurança. Tem a faculdade do tecnológico de segurança do trabalho, só que, querendo ou não, o técnico nesse contexto é mais importante. Por isso que ele tem tanta relevância, só que depende muito, assim, do crescimento industrial, principalmente, além do crescimento dos negócios, das empresas. Por isso a gente não coloca ele no está em alta, e sim no pode crescer. Dando sequência, um que eu acho que pode crescer, e a gente já coloca aqui junto o outro, para colocar os dois rapidamente, é a automação industrial e o mecatrônico. Resumidamente, eles são mas basicamente a mesma coisa, tá? Se você, dependendo de onde você for trabalhar, de quem for o recrutador, eles vão considerar os dois como a mesma coisa. A gente sabe sim que tem uma certa diferença. O automação industrial, ele é focado um pouquinho mais na parte de elétrica e na parte de programação, e o mecatrônico, ele é focado um pouco mais na parte de mecânica. Então sim, tem essa leve diferença entre os dois. Mas lá no mercado de trabalho, na indústria, eles são vistos como bem semelhantes. E eles tiveram um grande crescimento de
15 anos para cá, com a expansão principalmente da indústria alimentícia e essa necessidade por uma automação cada vez maior. Primeiramente por conta da falta de mão de obra qualificada e também a automação justamente para reduzir os custos. Nisso, eles cresceram muito, muito, muito nos últimos anos. A partir disso, meio que quase não tem mais muito espaço para crescer. Vai depender muito da expansão de novas indústrias, por exemplo, de construção de novas indústrias alimentícias ou até mesmo outros tipos de indústria, que é o caso da indústria madeireira e assim por diante. E ele também tem uma concorrência muito forte com o engenheiro eletricista e o engenheiro de controle e automação, e até mesmo o engenheiro mecânico e o engenheiro mecatrônico. Nisso a gente pode considerar essa concorrência e, obviamente, a necessidade pontual da expansão industrial para eles crescerem. Mas pela importância enorme deles para a indústria, a gente coloca eles no pode crescer. Dando sequência, na mesma linha de raciocínio, o eletrônica. O eletrônica, ele também é um profissional que trabalha muito com a questão de manutenção de computadores, manutenção de sistemas, no caso, manutenção de sistemas. Por exemplo, vamos supor, você tem um shopping, daí no teu shopping lá você tem uma catraca eletrônica. Se aquilo dá algum problema, quem vai lá fazer a manutenção? O técnico em eletrônica. Então, assim, ele pode ter muito crescimento, assim como ele pode não ter. Ele cresceu muito nos últimos anos devido a essa expansão tecnológica. Por exemplo, antigamente, as catracas, os sistemas, você dificilmente tinha no supermercado um sistema de autoatendimento. Hoje em dia, qualquer supermercado de esquina que você vai tem um sistema de autoatendimento. E quando isso dá um problema, quem faz manutenção? O técnico em eletrônica. Então, por conta de todo esse contexto de crescimento de tecnologias, ele já teve um grande crescimento nos últimos anos. Ele teve uma expansão enorme, porque, por exemplo, você pega antigamente, o técnico em eletrônica só fazia manutenção de placa e negócio de computador. Hoje em dia ele tem um leque de possibilidades muito maior. E a partir disso, ele já teve esse grande crescimento. Agora, a partir de então, como é que ele vai crescer ainda mais? Não tem mais muito espaço. Por isso que a gente considera ele no pode crescer. Depende muito, por exemplo, também dessa questão de robótica. A partir do momento que a gente tiver uma expansão, sim, dessa robótica, dos famosos robôs da Tesla, por exemplo, esse profissional ele vai ter uma demanda ainda maior. Até um outro ponto, já aproveitando aqui o gancho, muitos aqui têm se especializado em eletrônica automotiva, porque hoje em dia os automóveis, os carros, até mesmo as máquinas pesadas, têm cada vez mais eletrônica. Então o cara da eletrônica que se especializa nisso, ele pode também ganhar muito dinheiro. Fica aí a dica, inclusive, se especializar em eletrônica automotiva. Hoje em dia a gente tem até carro que faz... tem piloto automático, e isso tudo é eletrônica. Então, se dá algum BO, esse cara pode trabalhar. Por isso, você pode fazer um curso de eletrônica e depois se especializar em eletrônica automotiva. Um que eu acho que não vai mudar muita coisa é o técnico de farmácia, tá? Cresceu muito também nos últimos anos, acompanhando o crescimento do segmento, do caso do setor de saúde, mas já não tem mais tanta perspectiva de crescimento. Até mesmo as indústrias farmacêuticas tiveram um enorme crescimento nos últimos anos, e a partir disso ele meio que estagnou. É isso aí, agora a gente não tem mais tanta expansão. Pode crescer? Pode crescer, mas não tem mais tanto espaço. Edificações eu acho que pode crescer, tá? Justamente porque algumas regiões, caso do norte e nordeste, têm tido uma expansão cada vez maior junto com o agronegócio, e nisso, se o agronegócio vai para lá, nós vamos ter um crescimento também dos grandes centros, dos centros urbanos, porque, por exemplo, se o agricultor vai para lá, ele vai precisar de hospital, ele vai precisar de casa, ele vai precisar de toda uma infraestrutura. E nesse contexto vai crescer a construção civil. Se a construção civil vai crescer, a gente vai ter mais profissionais, no caso, mais demanda por profissionais de edificações. Nesse contexto, a gente vai ter, sim, uma necessidade desse profissional. Logo, ele pode crescer. Não é um negócio assim que necessariamente vai acontecer em todas as regiões, mas pode acontecer. E aqui tem um ponto que ele também tem uma forte competição com o engenheiro civil, tá? Ele tem uma grande competição com o engenheiro civil, então por isso a gente não coloca também ele no está em alta. Dando sequência na mesma linha de raciocínio, o design de interiores, só que a grande questão do design de interiores é que ele é um pouco assim mais frufru, certo? Para fazer toda essa questão da harmonia de um ambiente, mas se a gente vai ter um crescimento da construção civil, e nisso o profissional de edificações vai crescer, o design de interiores também acompanha. E até mesmo ele não precisa necessariamente de tanto crescimento da construção civil, porque, por exemplo, se eu tenho aqui um escritório, isso aqui já está construído, eu posso pegar e contratar um design de interiores para fazer toda a harmonização aqui, deixar tudo aqui mais bonito. Então, não tem uma necessidade tão forte do crescimento da construção civil, mas
Se tiver o crescimento da construção civil, obviamente ele pode acompanhar. E por fim, o eletroeletrônico também acompanha aqui o técnico em eletrônica, automação industrial e mecatrônico. E ele também tem uma concorrência com o eletrotécnica. Por isso mesmo que ele não entra aqui no eletrotécnico, ele tem a concorrência quando ele vai trabalhar especificamente com elétrica, e ele tem a concorrência com o técnico de eletrônica. Nesse contexto, a gente pode colocar ele aqui como o pode crescer, mas os argumentos aí do crescimento do setor de elétrica, das tecnologias e tudo mais, são os mesmos para os demais. Então, de modo geral, esse aqui é o nosso tier list dos melhores cursos técnicos para 2025. Aqueles que estão em alta, aqueles que podem crescer, os que não vão mudar muito e os que podem cair. Vamos passar aqui para você compreender exatamente quais são os nossos cursos técnicos. Primeiro, os que estão em alta: agronegócio, eletromecânica, eletrotécnica e mecânica. Os que podem crescer: eletroeletrônica, design de interiores, edificações, eletrônica, automação industrial, mecatrônica, segurança do trabalho, logística, comércio exterior, desenvolvimento de sistemas e informática. Não vai mudar muita coisa: farmácia, análises clínicas, química, meio ambiente, contabilidade e enfermagem. E pode cair marketing, administração, radiologia e qualidade. Esses aqui são os nossos cursos técnicos. Pessoal, uma outra coisa muito importante que eu gostaria de pontuar para você é o seguinte: hoje em dia, para você crescer em qualquer uma dessas profissões, é muito importante você ser fluente em inglês. Porque como a gente tem uma competição muito grande no mercado, quem que vai conseguir vencer? Primeiro, quem se destaca. E se você lembrar, nós temos menos de 1% da população brasileira que é fluente em inglês. Então, se você é qualificado e ainda é fluente em inglês, você pode crescer muito. E além disso, se você é fluente em inglês, se abre muitas portas para você. Primeiramente, você pode trabalhar no Brasil para empresas de fora do Brasil e assim ganhar em dólar. Fazendo a conversão hoje para o real, você ganha muito mais dinheiro tendo essa possibilidade. Além disso, você pode trabalhar como freelancer e tem um outro detalhe muito importante: você pode aprender e se antecipar ao mercado, porque as tecnologias, as tendências, elas surgem primeiro lá fora. Se você é fluente em inglês, você consegue acompanhar isso, se antecipar, e quando isso vem para cá, você consegue estar à frente de todo mundo e assim ganhar muito mais dinheiro. E não precisa se preocupar de fazer aqueles cursos que você paga uma fortuna e demora 3, 4 anos para aprender verbo to be. Hoje em dia existem métodos totalmente inovadores que você pode aprender muito mais rápido, aprendendo aquilo que você precisa de verdade, sem enrolação com coisas necessárias. E além disso, pagar um valor super barato, que você ainda pode parcelar em até 12 vezes, menos de R$ 400. Então você não perde essa grande oportunidade. Comece a aprender inglês hoje mesmo, que isso com certeza vai mudar a sua vida, vai mudar a sua carreira. O link está na descrição e também no comentário fixado. Então, resumidamente, é isso, pessoal. Se você concorda, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você discorda, mudaria a posição de algum curso, ou se você acha até mesmo que faltou algum e quer saber em que posição ficaria, deixa aqui embaixo nos comentários e também deixa a sua sugestão de vídeo de maneira educada. Isso é sempre muito importante pra gente e ajuda a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Não esqueça também de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like para não perder nenhum conteúdo. E, obviamente, assista esse vídeo. Lá a gente aponta mais algumas coisas interessantes que com certeza vão te ajudar muito a compreender toda essa questão do mercado de trabalho.